Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, vamos dar prosseguimento nessa trilha que é o sucesso para ter a maior nota possível em ciências da natureza, especialmente em física. Vamos nessa então. Hoje, hoje vamos ver sobre, ainda no livro 2, vamos ver o capítulo 10, Física 3, que é geradores e receptores. E aí, conforme eu já disse para vocês, você dá uma lida nesse contextualizando. E aí temos que olhar aqui a expectativa de aprendizagem. Primeiro, é, você saber a diferença entre um gerador real e um gerador ideal, compreender o conceito de força eletromotriz. Você vai ver que, na verdade, não é força, mas isso daí foi só é só via de tradição mesmo que é chamado de força, mas na verdade ele não é e você vai entender isso daí. Identificar um aparelho pela quantidade de pilhas utilizadas, se essas estão ligadas em série, se elas estão ligadas em paralelos, e também você vai ver os benefícios de cada associação. E também identificar os receptores no cotidiano. Então, essa que é as expectativas aí de aprendizagem. Vamos começar então. Geradores. Então, ah, essa bateria aqui, você acha que ele é um gerador ou um receptor? Nesse caso, ele vai gerar energia, energia química, né? Então, o que são, na verdade, os geradores? São elementos de circuitos elétricos cuja função é converter qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, se for um elemento que converte energia mecânica em energia elétrica, então isso é um gerador. Energia química em energia elétrica é um gerador. Também é gerador que converte energia nuclear em energia elétrica, térmica em energia elétrica, solar em energia elétrica. Então, essa é a definição. E aí, a maioria das usinas de grande porte são geradores de energia, porque eles pegam energia mecânica e transformam em energia elétrica. É, aqui energia solar, etc, etc. A energia aqui é um gerador elétrico, né? Portátil. Mas continuando aqui, bora para o que realmente interessa. Tá vendo essa simbologia? Então, o que está acontecendo aqui? Temos um gerador. Esse gerador tem os polos. Então, aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo. Com cada um desse polo dá uma energia potencial. E aí o desnivelamento deles dois vai dar então uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial vai dar o que a gente chama de tensão. Por causa disso, ele vai gerar aqui uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai ter um sentido, e isso é muito importante. O sentido da corrente elétrica, ele sempre vai do negativo e parte do negativo e vai até o positivo. Vai ser no gerador, vai ser esse sentido aqui. Então, a corrente elétrica no gerador, ele entra no negativo e sai do positivo. E aqui uma outra representação do mesmo gerador, em que ele ainda com um potencial aqui, um potencial negativo, o desnivelamento, a diferença de potencial, a tensão que ele vai ser gerado aqui, a corrente elétrica entrando no negativo e saindo do positivo. E tem dois elementos aqui que não apareceu agora há pouco. Esse elemento aqui é chamado de resistência interna do gerador. Então, cada um gerador, para fazer essa geração de energia, ele tem que
ele vai ter uma resistência interna aqui. E aí o que vai impulsionar a corrente aqui, é por isso que é chamado de força, é o que vai empurrar aqui a corrente dentro aqui do gerador, é essa parte aqui, é esse elemento. Esse elemento tem essa letra meio estranha, parece um 3 aí invertido, mas na verdade é uma letra grega chamada de epsilon. Esse epsilon é justamente o que a gente chama de força eletromotriz. Força eletromotriz é o epsilon. E aí tem relação entre o epsilon e a resistência interna. Então, bora ver essa parte bem aqui que vai ser importante. A força eletromotriz, epsilon, é definida como a geração de tensão que o gerador é capaz de produzir. A tensão efetiva U, né, que é a tensão que é efetiva mesmo, e a resistência interna ali. Agora, quando a gente ignora ali a resistência interna, então ele vai ser chamado de gerador ideal. O gerador real ele tem uma resistência interna e o gerador ideal ele vai, nós vamos, se a gente desprezar ali a resistência interna, então ele vai ser classificado como gerador ideal. Aí ele só, ao invés de ter a energia interna, a resistência interna, ele vai ter só a força eletromotriz. Então isso daqui é a representação de um gerador ideal. Pode ver que não tem o elemento resistência interna. Não, aliás, tem, mas é desprezado. Desprezada. E aí, bora ver a equação do gerador. Você imagina como, a partir da imaginação da equação o Curie. Então, pode ver que aqui tem a resistência. A força eletromotriz, ela é aqui, olha, a subtração do Curie. Então, você imagina aqui, parte dessa Curie. Então, aqui a tensão vai ser o epsilon menos o ρ. É o epsilon menos o ρ. Só que ao invés da gente usar a resistência grandona, a gente usa a resistência pequenininha. Percebeu o que é aqui semelhante? Então, qual é a equação do gerador? É o Curie. Só que aí tem que adicionar, tem que incrementar a força eletromotriz. Então vai ser a força eletromotriz menos o ρ. Nesse gráfico aqui, vamos analisar. Temos a tensão. Essa tensão, cuja força eletromotriz tem um certo valor, conforme aumenta aqui, olha, conforme aumenta a corrente elétrica, a força eletromotriz vai decaindo. Aumenta a corrente elétrica, a força eletromotriz vai decaindo até um certo ponto. Esse ponto aqui é chamado de curto-circuito. Então o gerador ele vai estar em curto-circuito. Ou seja, o epsilon ele vai ser o quociente entre o curto-circuito vai ser o quociente entre a força eletromotriz e a resistência interna. Agora, algumas coisas são necessárias. Quando o circuito não possui corrente elétrica, se ele não possui corrente elétrica, o I vai ser igual a zero na equação. Então, vamos lá. Na equação, é epsilon menos RI. Se o I é zero, toda essa parte aqui vai para zero. Então, a tensão vai ser exatamente igual à força eletromotriz. Está aqui. Essa situação em que o gerador opera sem corrente é denominada gerador aberto. Uma pilha desconectada, por exemplo, é um gerador aberto. Uma pilha desconectada. Aqui, ó. Essa bateria. Voltando aqui para mim. Essa bateria. Então, essa bateria aqui, ó, ela tem esse polo
esse polo aqui que é o negativo, esse polo é o negativo e esse é o positivo. Então, nesse exato momento, tem corrente elétrica aqui passando? Ele está dentro do circuito? Não. Por isso é chamado de gerador aberto. Olhando na equação, a tensão. Quanto é essa tensão aqui dessa bateria? 9 volts. Nesse caso, a tensão vai ser exatamente igual à força eletromotriz. Então, a força eletromotriz vai ser 9 volts. A tensão sendo 9 volts, a força eletromotriz também vai ser 9 volts. Aqui agora. Quando o circuito não entrega tensão externa, deve-se impor a tensão é zero. Então, se a tensão é zero, de novo, epsilon menos. Se essa tensão aqui é zero, então eu vou passar esse RI para o outro lado, ficando epsilon é igual a R vezes I. Isolando I, fica epsilon sobre R, que é aquele ponto do gráfico, lembra? Lá do ponto do gráfico, que eu te mostrei, ó. Olha só, epsilon é igual, epsilon sobre R. Tá aqui, ó, a corrente vai ser epsilon sobre R. E essa situação é chamada gerador em curto-circuito. E ocorre, por exemplo, quando os terminais positivo e negativo do gerador são unidos. Ou seja, quando alguém provoca curto-circuito nos terminais. É a mesma coisa que eu unir aqui nessa bateria os dois polos. Fazendo isso, o gerador entra em curto-circuito. E a corrente vai ser o quê? A força eletromotriz dividido pela força... A força eletromotriz dividido pela resistência interna. Agora, um gerador ideal é quando possui a equação U sobre epsilon, de conforme a gente viu naquele gráfico lá, em que a gente considera a resistência interna sendo zero. Ok? Continuando aqui. As potências associadas ao gerador. Vamos levar em consideração o seguinte. A energia útil, o que a gente necessariamente utiliza no circuito? Vai ser a energia total menos a energia que está sendo ali dissipada. Dissipada em forma de consumo do aparelho, devido ao efeito Joule e etc. Nos circuitos elétricos, podemos trabalhar com as potências. Então, a potência útil vai ser a potência total subtraída pela potência dissipada. Aí, claro, ao invés da gente estar escrevendo potência útil, potência total menos potência dissipada, a gente só coloca PU é igual a PT menos PD. PU é a potência útil, o PT é a potência total, PD é a potência dissipada. Aí, com as equações que a gente já demonstrou, a potência útil vai ser o π, ou seja, o π é o que? A potência útil, E a potência total? Potência total vai ser a força eletromotriz multiplicada pela corrente. Vai ser o π. Então, enquanto que um é π, o outro é π. π, que é a força eletromotriz vezes a corrente. E a potência dissipada é o π quadrado. Só que esse R aí lembra que é a resistência interna. Sendo assim, unindo as duas equações, né, do π, sabendo o seguinte, vamos lá, vamos demonstrar aqui. A potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Se a potência útil é o π, aí tu coloca aqui, ó. A potência total é o quê? Da força eletromotriz. Então é o π menos a potência dissipada é o RI quadrado. Então é essa daqui, ó. Justamente essa. Rendimento. O rendimento de um gerador vai ser o seguinte, vai ser a potência que é utilizada, potência útil, dividido pela potência total.
O rendimento ele tem essa letra aqui, que é chamada de Ni, uma letra grega chamada Ni. Vai ser a potência útil dividido pela potência total. Ei, 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 meus heróis! Qual é a potência útil? É o π. Qual é a potência total? π. Cancela esse com esse. Então, o rendimento vai ser U sobre epsilon. Tá aqui, ó. Então, o rendimento vai ser a tensão efetiva dividido ali pela força eletromotriz. E aí, dá uma lida aqui, não aprofundando. Como falei, qualquer coisa que tu não entender, pode falar comigo. Receptores. Receptores são o que exatamente? São elementos para transformar energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Então, o receptor ele pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica, por exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho esse ventilador. O que ele está fazendo? Ele está consumindo, está transformando, convertendo a energia elétrica em energia mecânica. A energia mecânica das pás do ventilador está sendo transformado em energia eólica e está vindo aqui para mim. Então o ventilador ele é um receptor? É um receptor. Continuando aqui, como é que a gente vai modelar? Vamos fazer a análise. Receptor é óbvio, enquanto que o gerador ele entra no negativo e sai no positivo, o receptor é o inverso. Pode ver o sentido aqui da corrente. Ele está entrando no positivo e saindo do negativo. A corrente entra no positivo e sai do negativo. E aqui pode ver que nós temos uma nova simbologia. Ao invés de utilizar U, a gente utiliza U'. Aqui uma representação de um receptor. E só um detalhe também. Pode ver essa barra grandona e essa barra pequenininha. A barra grandona é o positivo. A barra pequenininha é o negativo. Então ele entra no positivo e sai no negativo. No gerador ele é o contrário, tá? Então ele entra na barra menor e sai na barra maior. Pode ver aqui a tensão U'. Temos também dois elementos aqui dentro, que é a resistência interna e a força eletromotriz. Só que quando a gente está falando de receptor, aí a gente simboliza por R'. E como é o receptor, de novo, mais uma vez, é o epsilon'. Epsilon'. Esse é o receptor real. Mais uma vez, se for um receptor ideal, aí a gente despreza aqui a resistência interna. A gente despreza ela, por isso que fica a representação de um receptor ideal dessa forma aqui, sem a resistência interna. Para fazer, pode ver que a equação do receptor ele vai ser bem semelhante ao do gerador, só que presta atenção para cá, presta atenção para cá. Enquanto que do gerador, a tensão é a força eletromotriz menos RI. Enquanto agora do receptor é U', epsilon', R'. E ao invés de ser mais, menos é mais. Então presta atenção nessas duas equações. Diferenças. O receptor é U', perdão. O receptor U', epsilon', R'. Gerador U, epsilon, R. Receptor, força eletromotriz mais RI. Gerador, epsilon menos RI. Então preste atenção nessas duas diferenças aí, porque é bem importante na hora de fazer as questões. E aí o receptor, pode ver que ele é bem bonitinho. Quando aumenta a corrente, vai aumentar aqui a tensão efetiva. E a força eletromotriz sempre vai ser um gráfico crescente. Aí tem aquelas análises e tal. A potência, a energia também são bem semelhantes. Só que
Lá no gerador estava escrito assim: potência útil é igual a potência total menos a potência dissipada. Menos a potência dissipada. Nessa mesma equação, se tu isolar a potência total, só isolando, aí fica a potência útil mais a potência dissipada. É a mesma equação, só que com ajustes matemáticos. Só que, como nós estamos tratando de receptores, aí fica pelinha, pelinha, pelinha. E aqui, olha, pode ver que é a mesma coisa. E a potência útil é o mesmo, é o π. Deixa eu melhorar. E a potência útil é o π. Só que estamos trabalhando com receptores, pelinha, aulinha. E a potência, aliás, aqui muda um pouco, né? Porque nesse caso do receptor é a potência total. A potência total que é o π do receptor, é óbvio. É óbvio, porque vai ser, ele está recebendo energia elétrica, então por isso que a potência total que é o π. E a potência útil, agora sim, é o π, linha. E a potência dissipada continua sendo RI quadrado. Aí aqui não muda. É a potência dissipada R quadrado. Aí aqui não muda. Ou seja, como é que fica a equação? Fica dessa forma. A potência total, potência útil e a potência aqui dissipada. O rendimento vai ser, de novo, o rendimento vai ser a potência útil sobre a potência total. Do gerador é assim também? Sim. Então isso daqui é uma coisa comum. Porém, como é a potência útil? A potência útil no receptor é o π. Então, o rendimento vai ser o π, linha, sobre a potência total, é o π. Cancela esse com esse. Então, como é que fica o rendimento? Força eletromotriz dividido pela tensão. Receptor, o rendimento é a força eletromotriz sobre a tensão efetiva no receptor. Como é no gerador mesmo, fabuloso, no gerador é tensão efetiva dividida pela força eletromotriz. Falando aqui na associação de baterias. Então aqui nós temos essa bateria. Como é que sabe? Porque tem uma força eletromotriz e uma resistência interna. Força eletromotriz, resistência interna. Isso daqui é uma bateria. E como está ligado um no outro, então aqui está ligado nesse, que está ligado nesse daqui. Em série, está ligado em série aqui. Bem semelhante aos resistores. E pode ver também, vai funcionar assim como lá nos resistores, que funciona. Se tiver 4 receptores, esses 4 podem ser ali associados e funcionar como se fosse um. Então aqui, lá é receptor equivalente. Nas baterias funciona como se tivesse sido uma bateria equivalente? A resposta é sim. Então nós temos uma força eletromotriz equivalente também e temos uma resistência interna equivalente também. É tanto que, vamos pensar, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos pensar, olha, voltando aqui para mim. Essa pilha, ela tem 1,5 V. Só ela, sozinha, tem 1,5 V. Se eu colocar outra aqui, não vai ser duas baterias, e essas duas baterias vai ser equivalente a uma só. A uma bateria de quantos volts? Então 1,5 com 1,5 dá 3 volts. Percebeu? Então aqui na associação em série de baterias, nós temos então a tensão equivalente, a força eletromotriz equivalente. Agora, quando tiver em paralelo, e quando tiver em paralelo? Aí
Essa que é a montagem, ó. Esse aqui é uma bateria, essa aqui é uma bateria, e etc. Tem a tensão equivalente também. Essa tensão lá nos resistores, lembra? Lá nos resistores, associados em paralelo. Como era a situação lá? Aí eu falei, cada um resistor em um paralelo tem a mesma tensão. É tanto que ali tem uma tomada 110 volts, 110 volts. Esse ventilador, ele funciona com a tomada de 110 volts. Lá na frente tem outra tomada com 110 volts. Então, a instalação residencial é uma instalação em paralelo. Ligar essa lâmpada, ela funciona em 110 volts. Então, a tensão é a mesma em todos os pontos. E quando a gente associa baterias em paralelo, então a força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz total. É exatamente igual. E aí, para calcular a resistência interna equivalente, vai ser bem semelhante ali ao REC que a gente já calculou em resistor. Aí dá uma lida aqui nas baterias recarregáveis. Aqui, dá uma lida aqui também no interdisciplinando. Dá uma lida aqui, tranquilidade. Tranquilidade. Então, meus heróis, espero que tenham gostado, né? Nós estudamos os 3 capítulos ali e agora é só exercício. Vamos fazer questões do Enem para a gente praticar em cima do que é a prova, do que o Enem já cobrou ali e que provavelmente ele vai cobrar mais lá na frente. Tá legal? Então é isso, até daqui a pouco.